Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana a gente vai entender um pouco mais sobre o transtorno de compulsão alimentar. Durante episódios compulsivos, as pessoas com esse distúrbio consomem grandes quantidades de alimentos e eles não são seguidos de comportamentos compensatórios inapropriados, mas a sensação de perda de controle que incomoda profundamente. O diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar é clínico e as crises episódicas. Isso foi só uma palhinha. Para explicar melhor sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News a nutricionista clínica, a Júlia Belks. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Muito obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E também recebemos o Dr. Adriano Segal, que é psiquiatra e vice-coordenador da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria em 2023. Doutor, bem-vindo também. Obrigada pela presença. Obrigado. É uma honra estar aqui. A Júlia Belks, na verdade, é um sobrenome francês, B-E-U-X. Júlia B, para quem gosta de falar francês. Não é meu caso, tá? É porque ela me ensinou como é que fala. Não é meu caso. Tem que fazer o biquinho, Tem que fazer tá? o biquinho, né? Tem que fazer o biquinho. Perfeito. Vamos lá, então, falar um pouquinho de compulsão alimentar. É um problema que sempre preocupa, sempre preocupou, mas agora, por causa do Big Brother Brasil, com o caso da modelo Yasmin Brunet, bombardeada dentro da casa, por causa do próprio corpo, que a gente não vê defeitos, mas tem gente que vê, pela questão da alimentação, ela se alimenta várias vezes ao dia, come num volume mais exagerado e aí as pessoas começam a fazer críticas, como se fossem médicos lá dentro que estivessem entendendo do que estão falando. Mas aqui nós temos médico. E bons médicos não devem fazer críticas. Tá vendo? Fazer diagnósticos. Exato, doutor. Foi em cima da pinta, doutor. Então vamos entender com quem entende o que é exatamente, o que caracteriza a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é um sintoma que está presente em vários quadros psiquiátricos, na bulimia nervosa, na anorexia nervosa e no transtorno da compulsão alimentar, principalmente. Mas também tem síndrome do comer noturno e alguns quadros de transtornos de humor. Ela é caracterizada pela ingestão de uma grande ou de uma imensa quantidade de comida no intervalo curto de tempo, com a sensação pela pessoa de que ela está perdendo o controle não só sobre o quanto ela está comendo, mas também sobre o que ela está comendo. Então, nem sempre o episódio de compulsão alimentar está associado a prazer. Então, as pessoas podem comer coisas esquisitas, como arroz congelado, manteiga pura, comida crua, enfim, pode comer coisas estranhas, desvinculado da sensação de prazer. As pessoas têm um preconceito de que a turma não sabe controlar o impulso e o desejo de sentir prazer e tal, mas não é o caso no episódio de compulsão alimentar. Agora, Júlia, para além da questão do peso, que é óbvia, né, de se comer compulsivamente, existem outros prejuízos também desse tipo de comportamento, desse distúrbio para a pessoa que o tem, né? Com certeza. Eu acho que, principalmente, essa questão psicológica também acaba trazendo uma sensação, uma insegurança. E aí a escolha alimentar também se torna mais desafiadora para aquela pessoa, né? Ela sente que está sempre errando, ela tem um julgamento daquela comida. E a gente também pode pontuar algumas doenças que podem ocorrer, né? Algumas, principalmente a obesidade, mas é importante ponderar que nem todas as pessoas que possuem transtorno de compulsão alimentar têm obesidade, né? O doutor trouxe um dado, cerca de 20% dos diagnósticos são pessoas que não têm obesidade, não têm um quadro de obesidade. Então é muito importante pontuar que essa culpa, essa vergonha ao comer não são sensações normais, não deve ser normalizado. Mas também precisamos esclarecer que existe uma diferença entre exageros alimentares, que podem ocorrer, nós vamos pontuar isso aqui hoje, e episódios de compulsão alimentar e também o comer emocional. Acho que o doutor pode pontuar um pouquinho essa diferenciação que nós estávamos conversando. Então vamos começar com o comer emocional e depois a gente faz a outra diferenciação que você trouxe. O comer emocional é caracterizado pela ingestão de comidas palatáveis, aí sim relacionadas ao prazer, em resposta a alterações de estado de espírito, ou humor, enfim, ansiedade, e podem ser alterações negativas, que a gente tem isso meio intuitivamente que acontece, quer dizer,
estou muito triste, eu estou muito bravo, eu vou lá e me dou um presente, mas pode também acontecer quando a pessoa está muito contente. Ela fala, eu mereço, eu vou lá, bababá, e aí come de uma maneira não desregulada, mas incomum, não é a ingestão habitual da pessoa quando tem uma alteração dessas de humor. Isso não é transtorno, então, né, doutor? Qualquer um pode ter esse tipo de comportamento. Todo mundo pode ter, mas tem algumas pessoas que têm isso com maior frequência e isso causa algum impacto. Uma coisa interessante de falar é que mesmo os pacientes que têm TCA e não têm obesidade, eles podem ter uma prevalência aumentada de outras doenças, como diabetes, dislipidemia, que é o aumento de colesterol e triglicérides, e hipertensão, além de um monte de outros quadros psiquiátricos em associação. Então, a presença do TCA, do transtorno da compulsão alimentar, ela é um sinal de alerta para pesquisar outras patologias que podem estar associadas. É um ponto de atenção, né? Agora, Júlia, você começou a fazer outra diferenciação, os exageros e o comer de forma compulsória, são duas coisas diferentes. São coisas diferentes, como o doutor pontuou, né? Um episódio de compulsão alimentar é um grande volume de comida, né? Num curto espaço de tempo, muito mais do que a pessoa estaria habituada a comer, um desconforto físico muitas vezes e o desconforto emocional já citado. A parte do comer em exagero, ele pode ser uma escolha em determinados momentos da vida, né? Nós passamos por Natal, Ano Novo, eventos, festas, você vai num rodízio de comida. Sim. Pode ser caracterizado normal comer com um pouco mais de exagero. Tá empolgado naquele dia, né, Júlia? Tá reunido com os amigos, com a família, vamos pra churrascaria, acaba exagerando. O comer exagerado também pode acontecer por falta de atenção no momento da refeição. Então é muito importante a gente trazer práticas, né? Como parar, olhar, a comida tem esse estímulo visual, o cheiro, se questionar o tamanho daquela fome antes de comer. E aí, de maneira geral, a gente se permitir, de fato, sentir prazer nesses momentos. Porque, como o doutor pontuou, em episódios de compulsão alimentar, dificilmente, na verdade, acredito que na grandíssima maioria dos casos... A turma até começa comendo coisa gostosa, mas aí acaba, e se ainda está com aquele monstro possuindo ela vai para coisas que não são gostosas. Ela tem que continuar comendo quando acabam as guloseimas da despensa. É o ato de ingerir algo. É a necessidade de estar ingerindo algo. Rapidamente. E rápido. É também importante diferenciar o transtorno da compulsão alimentar do episódio de compulsão alimentar. Isso é importante. O transtorno da compulsão alimentar é caracterizado por episódios de compulsão alimentar repetidos, em média uma vez por semana nos últimos 3 meses, mas normalmente as gravidades são maiores, e está associado, por exemplo, a comer sozinho, para se esconder das outras pessoas, a sentir muita vergonha, a sentir nojo de si mesmo, sensações depressivas. Está associado a uma série de outras coisas que o episódio isoladamente pode não vir, pode não trazer. O transtorno é um quadro já definido. A gente tem que separar isso daí. Eu acho muito importante pontuar essa diferenciação também, porque com toda essa informação sobre dieta, sobre alimentação na internet, que sim, existem informações válidas, mas hoje em dia se faz um julgamento moral sobre a comida, né? E algumas pessoas, elas acreditam que tem episódio de compulsão alimentar porque estão saindo da dieta, né? Ou porque comeram nessa forma exagerada em algum momento, como eu falei antes, que pode ser escolha ou pode ser, entre aspas, normal, né? Porque a gente precisa avaliar todo um contexto e pontuar para essa pessoa. Eu acho importante porque senão nós invalidamos a gravidade de um transtorno de compulsão alimentar ou de episódios. Né, exatamente. Então, acho bem esse assunto até bom que entrou em pauta, né? Para que as pessoas comecem a ter essa consciência, pois é muito comum na internet as pessoas falarem, estou compulsiva, tenho compulsão alimentar. Eu atendo pessoas que chegam e falam como se tivessem o diagnóstico. O diagnóstico é feito por um profissional especialista, médico, e na verdade não são esses episódios de saída da dieta, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com esse julgamento moral em cima da comida. A comida, ela não tem um papel apenas nutricional. É social, é cultural, até mesmo religioso em alguns casos. Então, sim, a nutrição, defendendo, né, minha profissão, a gente precisa olhar, mas inclusive nós nutricionistas não temos que fazer esse julgamento moral. Nós precisamos ensinar a pessoa a selecionar
de acordo com a necessidade, para que ela tenha mais saúde e mais qualidade de vida, né? E então, essa ideia moral da comida traz também esse impulso em algumas pessoas, mas não necessariamente a gente está falando de transtorno de compulsão alimentar. É super importante a gente fazer essas diferenciações para que a pessoa saiba como lidar com isso, né? E tem mais uma diferenciação super importante, Lívia, que é assim, a pessoa ter obesidade não é sinônimo dela comer compulsivo. A prevalência de comer compulsivo aumenta com a gravidade da obesidade, né? Mas se você pegar na população geral, a prevalência de comer compulsivo de comer compulsivo é 3,5%, 2%, dependendo do sexo, e de obesidade é muito maior. Né? Vou trazer esse dado agora para o senhor trazer mais informações. Eu estou com eles aqui escrito para eu poder ler. É isso aí, doutor, foi na hora certa. O transtorno de compulsão alimentar acomete em torno justamente disso que o senhor citou, 3,5% no caso das mulheres e 2% no caso dos homens, na população geralmente, ao longo da vida, né? Durante as vidas. Nas mulheres é mais prevalente. Mas é bem menos, a diferença entre os dois, entre homens e mulheres no transtorno de compulsão alimentar é menor do que, por exemplo, na anorexia e na bulimia, que é 10 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. Por pressão estética, doutor? Então, essa é uma boa questão. Mas hoje em dia os homens também estão submetidos a pressões estéticas muito mais intensas do que 40 anos atrás, e não houve um aumento tão significativo na prevalência em homens. Então, talvez não seja só essa questão da pressão. É claro que isso tem um impacto importante, mas ainda não é certeza que isso daí é o grande predispositor. Acabei de inventar uma palavra. Exatamente. Doutor, levando-se em consideração que o paciente foi até o senhor, por exemplo, e foi feito o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar. É um trabalho multidisciplinar que envolve a nutrição também ou não? Sim. Como ele tem uma série de doenças associadas, então é importante que tenha um psiquiatra, um clínico, uma nutricionista, um psicólogo, idealmente um educador físico, porque o impacto da atividade física em todos os quadros psiquiátricos, mas incluindo o transtorno de compulsão alimentar, é bastante grande. Então você tem que ter um trabalho em equipe. O grande problema disso chama custo. Sim. É um tratamento mais caro e é difícil de ser, por exemplo, colocado na rede pública, porque a prevalência é baixa ainda. Sim. Então, como você tem pouco cobertor, você tem que ir dividindo de acordo com o que está mais gelado lá. Então, ainda tem pouco. Então, para as pessoas que têm, o tratamento é multidisciplinar, o tratamento ideal é multidisciplinar. Na prática, a gente tem que aproximar o máximo possível disso. Então, tentar fazer sozinho realmente não vai dar certo. E na prática, para aquelas pessoas que estão sem convênio, não têm condições financeiras, a gente sugere que procure centros universitários que costumam ter grupos de transtornos alimentares com tratamento, e algumas vezes com tratamento gratuito. Existem vários ao redor do Brasil. Vou fazer mais uma para o doutor antes, Júlia, porque eu quero seguir essa ordem. Já que a gente tem duas especialidades aqui dentro desse contexto de tratamento em vários aspectos, na parte da saúde mental, da psiquiatria, como conduzir um tratamento? Depois a gente fala da sua área. Primeiro, o ideal é implementar, como eu falei, um tratamento multidisciplinar. Do ponto de vista psiquiátrico, você tem que procurar por outras doenças psiquiátricas associadas. É muito frequente a associação com quadros depressivos, com transtorno bipolar do humor, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existe uma associação maior com essas doenças. Aí você faz o tratamento dessas doenças, e existe também uma medicação que pode ser usada como coadjuvante para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar, nos graus moderado e grave, que isso é definido pelo número de episódios compulsivos por semana, né? Mas a medicação não é o centro do tratamento, é uma parte do tratamento, e você tem que ver se essa pessoa pode tomar essa medicação de acordo com as outras doenças que ela tiver associadas. Então, você varre outras doenças psiquiátricas, encaminha para o clínico para ele procurar outras doenças clínicas, nutricionista, e atividade física e psicologia.
A gente já ouviu o doutor falando sobre o aspecto da psiquiatria para enfrentar esse tipo de transtorno e na questão da alimentação. Como conduzir esse processo, doutora? Doutora não, que ela não quer que chame de doutora. Júlia. Então, Lívia, nós precisamos ressaltar que muitas pessoas buscam o profissional nutricionista pensando na perda de peso e tem vergonha de relatar esses episódios, né? O profissional precisa estar atento e também se dispor a ouvir, né, para que a pessoa consiga relatar e então a gente encaminha para o psiquiatra. Eu acho que o nutricionista muitas vezes é essa ponte. Agora, se a pessoa já vem com um diagnóstico, né, de TCA, a perda de peso não será o foco do tratamento. Né? O foco do tratamento é melhorar a relação da pessoa com a comida, trazer alguns ensinamentos, algumas técnicas de comportamento alimentar para que ela consiga diminuir os episódios, até mesmo cessar, juntamente com todo o tratamento multidisciplinar. Mas é importante ponderar que, muitas vezes, dietas trazem... Dieta no sentido que as pessoas acreditam, né? De restrição alimentar. Sim. Dietas restritivas podem, inclusive, ser gatilho para novos episódios. Por quê, doutora? Ansiedade? Pela ansiedade de ter de cumprir aquela dieta? O que explica? Também é uma questão também para o doutor, mas deixa eu ouvir primeiro. Essa sensação de privação alimentar, aquele julgamento moral que a gente trouxe, e aí traz essa compensação, né? Eu acho que a melhor forma mais simples de explicar seria essa. Mas a gente também sabe que para outros transtornos alimentares, jejuns são gatilhos para a compulsão alimentar. A pessoa começa a comer, ela faz um jejum, ela começa a comer, ela sente fome ao final do jejum, e aí ela perde o controle na hora que está comendo. Sim. Porque ela começa a comer mais rápido, você demora um tempo para sentir a sensação de saciedade. E essa sinalização depende de você comer um pouco devagar. Você come muito rápido, você vai comer mais até essa sensação chegar. As cirurgias bariátricas, dos mecanismos que elas funcionam, é exatamente acelerar esse processo, porque a comida chega imediatamente no lugar que sinaliza saciedade. Então a pessoa come menos, não é por causa do tamanho do estômago, e sim por conta dessa sinalização precoce e um monte de alterações de interhormônios e tudo mais. Mas os jejuns podem desencadear, sim. Por outro lado, pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar e têm uma obesidade grave, que, por exemplo, precisam de uma cirurgia bariátrica, eles melhoram da compulsão alimentar em 30% a 40% das vezes. Então, índice alto, né, de melhora. A gente ainda está, apesar de estar sendo estudado há, pelo menos uns 40, 50 anos, a gente está engatinhando. Sim. Júlia, pode falar. E eu acho que realmente essa questão comportamental, né, de você ter aquela questão da dieta e sentir que saiu. Então, eu já me sinto fora do controle, como de maneira mais acelerada e acabo vai desencadeando, né? Vai desencadeando tudo isso. Então, é importante relatar que o foco do tratamento nutricional não será a perda de peso, e sim, claro que isso vai ter consequências, assim como o tratamento de doenças correlacionadas. A gente precisa educar o paciente, sim, sobre o que é mais nutritivo, o que vai proporcionar saúde, mas trazer uma relação melhor com a própria comida. Voltando ao que eu falei, né? Todos esses papéis que a comida desempenha na nossa vida. Então, de fato, o tratamento nutricional, a gente precisa esclarecer, alinhar expectativas com o paciente, e a perda de peso será uma consequência, mas sem pensar nisso como objetivo central, né? Somente. Né? É o tratamento do transtorno. Será uma consequência. Perfeito. Toda essa questão. E já que a gente relacionou o caso, o assunto, o transtorno de compulsão alimentar com obesidade e também com perda de peso, eu tenho mais dados para a gente repercutir aqui, porque ele acontece mais frequentemente, o transtorno, entre pessoas com obesidade, como disse o doutor e a Júlia também, e contribui para o consumo calórico excessivo. Pode estar presente em mais ou menos 30% das pessoas em alguns programas de redução de peso. E aí, Júlia, geralmente quando há esse quadro de, vamos delimitar para compulsão, a gente tem esses outros aspectos que a gente levantou, geralmente a busca pelo consumo excessivo e compulsivo de alimento é para aquele tipo de alimento mais calórico?
Depende, né? Pode começar um episódio, como o doutor citou, com algo mais palatável, que a gente fala, né? Algo mais gostoso ao ver da pessoa. Carboidrato, né? Açúcar. Açúcares, carboidratos, aqueles alimentos que as pessoas julgam não tão bom nutricionalmente, né? Maravilhosos, palatavelmente. Mas palatáveis, eles desempenham o seu papel, né? E aí essa sensação de perda de controle faz desencadear. Fora a vergonha, a culpa, né? Eu acho que toda essa sensação gera ainda mais essa impulsividade e episódio de compulsão, propriamente dito. Esse índice que eu trouxe, dessa relação de transtorno compulsivo alimentar e também obesidade, reforça o que o senhor disse agora há pouco, doutor Adriano, de que uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. Não está. E quando há essa associação, isso é mais uma forma de preconceito que dificulta o tratamento, né? Dificulta muito o tratamento, mas é também um marcador de gravidade do quadro clínico. Sim. Né? Pacientes que têm, a gente chama de comorbidade entre obesidade e transtorno de compulsão alimentar, têm piores respostas isoladamente aos tratamentos, padrão, não quando a gente já pega um tratamento mais sistematizado e tal, e maior gravidade clínica, tanto do quadro psiquiátrico quanto do quadro não psiquiátrico. O senhor falou mais cedo, um pouquinho antes, sobre a necessidade de um tratamento medicamentoso para aqueles casos mais graves. Isso. Como fazer a diferenciação de um caso que é muito grave para um caso mais leve? A gente chama de leve, ou quando o paciente, um caso leve de transtorno de compulsão alimentar, quando o paciente tem de 1 a 3 episódios de compulsão alimentar por semana. Quando ele tem mais do que isso, é moderado, grave ou extremo. Vai 4 a 7, depois 7 a 12, depois mais do que 7 a 13, mais do que 14. Então, você tem essa gradação, mas a medicação foi estudada para pacientes que têm mais do que 3 episódios de compulsão alimentar por semana. O paciente que desenvolve, eu nem sei se a palavra certa é desenvolve ou se ele já tem uma certa predisposição a ter esse transtorno. Desenvolve parece bom. Desenvolve, doutor, é melhor? Alguns autores achavam, isso era mais frequente na literatura do começo do século, infelizmente enfim, isso é outro assunto, mas alguns autores achavam que dietas repetidas causavam o transtorno. Isso seria uma sequela de dietas repetidas. Por que isso acontece? Porque os pacientes que têm o TCA têm história de obesidade mais precoce e história de múltiplos tratamentos ao longo da vida. Então, alguns autores achavam isso, hoje isso é questionado, mas ainda está em debate. Então, acho que você usou o termo desenvolver, né? Achei um termo adequado. Eu até vou perguntar outra coisa e me veio essa questão de se a gente desenvolve ou não. Então, o paciente que desenvolve esse transtorno é um tratamento que vai ter de ser levado para a vida ou tem começo, meio e fim? Eu estou aqui para fazer pergunta difícil, doutora. Eu estou aqui para fazer pergunta difícil. É um desafio, né? Você vai ter os dois modelos. A maior parte das vezes é um quadro crônico, uma doença crônica recidivante. Quer dizer, quando para de tratar, a tendência é que ela volte. Mas tem alguns pacientes que se veem livre da doença, vamos chutar aí uns 20, 25%, se veem livre da doença no médio e longo prazo. Mas o ideal é manter o tratamento. Claro, você vai diminuindo a intensidade do tratamento, quer dizer, o número de consultas, o número de avaliações e tal, mas é legal manter uma frequenciazinha aí de consultas para pegar os primeiros sinais de piora se ela vier a ocorrer. Agora, a boa relação com a comida, Júlia, que você estava explicando, imagino que seja um processo muito complexo. A pessoa sozinha, quando há essa dificuldade, quando não há essa boa relação, ela consegue, com algumas dicas e orientações, fazer as pazes com uma comida ou não? É necessário procurar um especialista? Ou vai depender do caso, da gravidade? Vai depender da gravidade do caso, mas eu acho que como eu falei, acho que a internet, nós estamos aqui, inclusive, passando informação de qualidade para as pessoas, tem muita informação sobre nutrição. A gente nunca se viu falar tanto sobre nutrição e o aumento dos quadros de obesidade. Então, é como se isso não se conversasse, né? Mas, de certa forma, buscar informação, buscar meios de você ter algumas dicas, dependendo da
da gravidade, você começa a aliviar isso, né? Até porque nem todo mundo tem acesso, devido a questões financeiras, a um tratamento especializado. Mas, de fato, ter o tratamento, como o doutor citou, a gente faz número de consultas com uma determinada frequência, depois vai diminuindo. Então, buscar esse auxílio é muito mais... Eu não posso dizer se é rápido ou não, porque é individual. Sim. Mas é mais... assertivo, eficaz, talvez, né? Assertivo. Então, não que tenha um... De fato, exato. Sim. Mas eu acho que algumas dicas, nós tirarmos alguns estigmas, nós falarmos desses papéis da comida, trazer essa informação, com certeza começa a ajudar e a pessoa pode começar a seguir sozinha, mas é bem desafiador. E tem aquele ditado, né? Muito ajuda quem não atrapalha. As críticas de quem tá observando quem tem o transtorno ou possa ter o transtorno ou pode ter o transtorno, as críticas não ajudam em nada. Não. Que aí, retomando até o caso da Yasmin Brunet também, né? Inclusive nós, profissionais, não criticamos os pacientes, É o que o doutor falou Eu logo acho no que início. se você se sente criticado, né? Enfim, nós profissionais, de maneira ética e inclusive para o tratamento, não vamos fazer críticas e nem julgamento moral com uma pessoa que tem um transtorno ou até mesmo quem não tem um transtorno. Eu acho que não diz respeito fazer esse tipo de crítica, né? E só agrava, pode ser gatilho para mais episódios e inclusive gera um desconforto emocional muito grande e não somente para pessoas com um transtorno de compulsão alimentar, eu acredito que para a população geral, né? Para o caso da pessoa que está observando alguém que pode ter ou possa vir a ter o transtorno pelo comportamento, doutor, já vamos eliminar a crítica. Ok. O que fazer para ajudar a pessoa, então? Falar com ela da maneira mais sincera e calma possível, né? Porque, veja, uma boa parte das pessoas que faz essa crítica está fazendo de uma maneira bem intencionada. Normalmente são os familiares. É que é falta de informação, falta de treino, às vezes, para falar, e aí parece uma crítica, parece um... Mas falar da maneira mais tranquila possível, que acha que tem alguma coisa errada e que seria legal procurar uma ajuda. E não falar assim, para de fazer isso. Falar, para de fazer isso é uma bobagem e Você vai engordar se ficar comendo. Isso toda a pessoa sabe. Isso só atrapalha. Não, a pessoa sabe, só vai ficar brava e não vai ajudar em nada. Faltou uma coisa super importante, desculpa voltar atrás. Temos um minuto ainda, doutora. Última consideração, então, vamos lá. No TCA não tem comportamentos compensatórios para perder peso. Se a pessoa estiver tendo 4 episódios por semana de compulsão alimentar, mas provocar vômito, usar laxante em excesso, fazer jejuns excessivos, atividade física excessiva, é um outro quadro de transtorno alimentar, que pode ser uma bulimia nervosa, caso o peso esteja correto, ou uma anorexia nervosa, caso o peso esteja baixo. Consideração feita em tempo. Queria agradecer a participação de vocês. Conversamos com a Júlia Belks, nutricionista clínica. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Lívia. Obrigada e parabéns pelo programa. Agradeço. Doutor Adriano Segal, psiquiatra e vice-coordenador da Comissão de Transtornos Alimentares da Associação Brasileira de Psiquiatria. Muito obrigada pelas explicações, doutor. Obrigado pelo convite. Como eu falei antes, é uma honra estar aqui com vocês. Tá certo, até a próxima então. A você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Quer sugerir algum tema? Tem alguma dúvida? É só enviar um e-mail pra gente, saude@jovempan.com.br. E lembrando que para rever essa e outras tantas entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.